Oi, pessoal, professora Sueza, disciplina de Introdução às Ciências Farmacêuticas e temática entidades classistas da profissão farmacêutica ou entidades representativas da profissão farmacêutica. Iniciamos a nossa fala sobre entidades classistas falando da nossa entidade maior, que é o Conselho Federal de Farmácia. O Conselho Federal de Farmácia tem sede em Brasília, na capital federal, e foi instituído pela Lei 3.820, de 1960. O Conselho Federal de Farmácia hoje é composto pelo seu plenário, que é formado por 27 conselheiros federais. Esses conselheiros federais são eleitos nos seus respectivos estados. E, além do plenário, o Conselho Federal de Farmácia também tem a sua diretoria executiva. A diretoria executiva é formada por 4 diretores conselheiros. Hoje, em 2020, na gestão 2020-2021, o presidente do Conselho Federal de Farmácia é o Dr. Walter da Silva Jorge João. Dr. Walter é conselheiro federal pelo estado do Pará e coordena, é o comandante da mais alta corte da categoria farmacêutica. Os demais diretores são presidente, Dr. Walter, vice-presidente, diretor tesoureiro e diretor secretário. Então, vamos nominar quem hoje representa, quem hoje ocupa a diretoria executiva da nossa mais alta corte da categoria farmacêutica. Então, repetindo, nosso presidente é o Dr. Walter da Silva Jorge João, conselheiro federal pelo estado do Pará. O vice-presidente, melhor dizendo, a vice-presidente é a doutora Lenira Costa, é conselheira federal pelo estado do Rio Grande do Norte. O nosso diretor secretário é o doutor Samuel Meira, que é conselheiro federal pelo estado da Paraíba. E o diretor secretário é o doutor Erlandson Uchoa. Ele é conselheiro federal do estado de Roraima. Essa é a diretoria executiva do Conselho Federal de Farmácia, que se reúne extraordinariamente uma vez por mês, normalmente na capital federal, em Brasília. O Conselho Federal tem uma linda sede que está localizado no Lago Sul, em Brasília, Distrito Federal. Ao falar do Conselho, eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês, destacando as principais, ou que seja, algumas das atribuições do Conselho Federal de Farmácia. Tudo isso está descrito em detalhes na Lei 3.820, de 1960, é uma lei federal. Essa lei é que normatiza o funcionamento, que regulamenta a profissão, ou que seja, a categoria farmacêutica. Então, vamos lá compartilhar uma tela. Essa tela está disponibilizada para vocês, alunos do primeiro período do curso de farmácia da Faculdade Metropolitana de Anápolis, 2020/1. Está disponibilizada na plataforma do Google Class. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui conosco. Nós temos aqui, então, a nossa categoria, o nosso Conselho Federal, a Lei 3.820, de 1960. Essa é a logomarca, do Conselho Federal de Farmácia, tem ela em vários planos, e que nós também disponibilizamos aqui para vocês. Então,
Voltamos, vamos compartilhar uma outra tela que traz para nós exatamente a perspectiva das atribuições, as principais atribuições do Conselho Federal de Farmácia. Então, nós temos aqui algumas atribuições. São elas: instituir o Código de Ética Farmacêutica ou Código de Deontologia Farmacêutica. Nós temos aqui em mãos o Código de Ética Farmacêutica. Esse é o código que ele é instituído pela resolução. Está aqui, Código de Ética Farmacêutica. Ele é instituído pela resolução 596 de 2014. Esse é o Código de Ética em vigência, né? Então, temos aqui em publicação, uma publicação do Conselho Federal de Farmácia, né? Compartilhando com vocês. Continuando o compartilhamento de tela, nós temos aqui ampliar as áreas de atuação do profissional farmacêutico. É uma atribuição que tem sido exercida mais e mais. Essa atual gestão, que tem o Dr. Walter, né, como comandante, como presidente, tem ampliado inúmeras áreas de atuação do profissional farmacêutico. Então, hoje nós temos mais de 120 áreas de atuação. E a última delas foi a atuação do farmacêutico na ozonioterapia, né? Nós temos resolução que o farmacêutico atua na estética, o farmacêutico atua também como perfusionista em cirurgias cardíacas, é aquele profissional que comanda, que coordena o processo de circulação extracorpórea. São inúmeras as áreas de atuação. É importante que você consulte a página, o site do Conselho Federal, que é www.cff.org.br. É lá que contém todas as resoluções e as áreas de atuação da profissão farmacêutica. Nós temos, então, a soberania, que é uma outra atribuição do Conselho Federal de Farmácia, que é a soberania na representação da categoria farmacêutica. Como instância maior, como a mais alta corte, essa é, então, o Conselho Federal representa os farmacêuticos, a categoria farmacêutica, tanto em nível nacional como em nível internacional. É membro, inclusive, da Federação Internacional Farmacêutica, FIP ou FIP. Uma outra atribuição muito importante: julgar, né, as nossas desculpas, que está julgas, mas é julgar em segunda, ou que seja, em última instância, no nível processual da categoria, os aspectos éticos e disciplinares da categoria farmacêutica. Então, é lá que o farmacêutico, junto ao Conselho Federal de Farmácia, que o farmacêutico recorre acerca de penalidades, entendendo que primeiro é julgado no Estado e depois, em última instância, dentro do âmbito da categoria, é o Conselho Federal que se pronuncia. Então, essas são as principais ou algumas das atribuições do Conselho Federal de Farmácia. Ao partir do Conselho Federal de Farmácia, gostaria, então, de compartilhar com vocês as atribuições ou algumas das atribuições dos conselhos regionais. Nós destacamos aqui a logomarca do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Estamos sediados em Goiás, né? Então, essa aula é direcionada para os alunos da Faculdade de Farmácia, que é a Faculdade Metropolitana de Anápolis, Faculdade FAMA. Cidade de Anápolis é situada em Goiás, onde está sob a jurisdição do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, que foi instituído pela Resolução 02 de 1961.
Resolução 02 de 1961. O Conselho Federal foi instituído em 1960. Junto a essa resolução, mais outros vários conselhos foram constituídos também. Tá? Então, nós vamos compartilhar agora algumas atribuições do Conselho, é a outra tela, algumas atribuições dos conselhos regionais de farmácia. Então, está aí, registrar ou inscrever o profissional farmacêutico, conforme a sua jurisdição. Então, vocês atualmente são acadêmicos do curso de farmácia. Quando vocês se formarem, vocês vão inscrever para serem autoridades técnicas, para serem responsáveis técnicos. Vocês se inscrevem de acordo com o conselho ou que seja com o estado que vocês vão atuar. Atuando em Goiás, você se inscreve no Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Se por acaso vocês receberem proposta para outros estados, você faz uma transferência de CRF. E o CRF que você for atuar, ou seja, Mato Grosso, Distrito Federal, lá você terá uma nova inscrição, mas já como farmacêutico atuante, né? E faz-se uma transferência de CRF. Outra atribuição importante que é fiscalizar o exercício profissional farmacêutico, bem como o cumprimento do Código de Deontologia Farmacêutica. O Código de Deontologia Farmacêutica, que é essa publicação que eu acabei de mostrar para vocês, ele traz os deveres, as atribuições que o farmacêutico precisa cumprir na assunção da sua autoridade técnica. E o Conselho Regional de Farmácia, os conselhos, eles têm exatamente essa atribuição de fiscalizarem esse exercício profissional. E eles fazem isso como? Por meio dos seus fiscais. Os fiscais farmacêuticos são os braços longos do Conselho Regional de Farmácia, entendendo que para ser um fiscal farmacêutico, você tem que ter notável saber das áreas de atuação, da regulação, ou que seja, das normas regulatórias da profissão farmacêutica. Você precisa ser um farmacêutico de reputação ilibada e para exercer essa atribuição. Eu tenho muito respeito pelos fiscais farmacêuticos, porque entendo que eles desempenham uma função nobre, tanto de fiscalizar, eles são os guardiões do Código de Ética Farmacêutica, mas em muitas situações são eles, né, que fazem essa interface da profissão com o colega farmacêutico da ponta, entendendo que nós temos vários Brasis, são várias realidades e cada estado com a sua peculiaridade. E o fiscal farmacêutico, ele, independente da situação do estado, se é por estrada, se é por rios, é ele que faz a fiscalização do exercício profissional. Entendendo que nós temos estados na nossa federação, em especial os estados da região norte, que tem municípios que para o acesso tem que ser feito de barco ou de lanchas. Então, a gente assim entende que a fiscalização ela não para, ela também está presente, inclusive nesses municípios, né? Então, voltando ao nosso compartilhamento de tela, o fiscal farmacêutico, ele desenvolve, é ele que faz essa fiscalização do exercício profissional. É também um servidor público com status de servidor público federal. Para ser fiscal do conselho, você presta um concurso, né? E tem todos os status ou todo o status de um servidor público federal, entendendo que os conselhos regionais de farmácia, assim como o Conselho Federal de Farmácia, é uma autarquia pública do serviço da administração pública federal indireta.
Uma outra atribuição do conselho, dos conselhos regionais, é julgar em primeira instância as penalidades éticas, as infrações éticas, durante o exercício profissional. Então, o fiscal faz a fiscalização, a orientação, a visita junto aos estabelecimentos farmacêuticos, mas o foco dele é o profissional farmacêutico. Uma vez ele identificando qualquer falta, qualquer descumprimento do Código de Ética Farmacêutica, é por isso que eu falo que eles são os guardiões do Código de Ética, ele oferece, ele relata, né, por meio do seu termo de visita, ele relata e leva para o Conselho Regional. E aí, à medida que vai pontuando, sendo acumuladas essas faltas, esse farmacêutico, ele é chamado junto ao Conselho Regional para justificar essas infrações, ou que seja, prestar um depoimento reservado o contraditório e a ampla defesa. É importante destacar o papel das comissões de ética. As comissões de ética dos conselhos regionais são comissões regimentais e são elas que fazem a fase inquisitiva do processo ético, ou seja, a fase investigatória. É elas que fazem a oitiva, é ela, a comissão de ética, que faz a oitiva do profissional farmacêutico. Aqui reservado também o contraditório e a ampla defesa, por meio do próprio profissional ou por um defensor dativo. Voltando ao nosso compartilhamento de tela, nós destacamos, então, a atribuição dos conselhos regionais. Nós destacamos, então, a atribuição dos conselhos regionais, dos conselhos do Conselho Federal de Farmácia. E agora, nós vamos destacar para vocês os tipos de inscrição que o profissional farmacêutico pode ter. Porque uma vez que você forma, você cola grau, você tem que se inscrever junto ao Conselho Regional de Farmácia de acordo com o estado que você está, ou que seja, Conselho Regional de Farmácia conforme a jurisdição. Isso já foi dito. Então, quais os tipos de inscrição reservados ao profissional farmacêutico? Entenda, e aqui vai mais uma tela, né, para nós compartilharmos. Nós temos, vamos voltar aqui a nossa tela, só um pouquinho, a gente já tá. Nós temos, vamos lá, só mais um pouquinho, vamos voltar a nossa. Nós temos 3 tipos de inscrições. Vou tentar colocar aqui para vocês. Nós temos 3 tipos de inscrição para o profissional farmacêutico, que ainda eu não consegui localizar aqui, mas só um instante que a gente já coloca aqui para vocês. Bom, eu não estou conseguindo localizar, eu vou descrever quais são essas três inscrições que o profissional farmacêutico pode ter. O profissional farmacêutico, ele pode ter a primeira inscrição, que é a inscrição provisória. Essa inscrição é atribuída ao farmacêutico que colou grau, mas ainda não tem o seu diploma de conclusão de curso. Ele tem uma declaração de conclusão de curso, que não é a mesma coisa. O diploma, a depender da faculdade, ele sai meses ou dias depois. Então, ao colar grau, tem vários tipos de colação de grau, as colações festivas e a colação administrativa, onde a faculdade ela concede ao graduando uma declaração de conclusão de curso. Com essa declaração, você faz a sua inscrição provisória junto ao conselho.
Essa inscrição provisória, ela permite o seu exercício profissional. Ela tem validade de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. Essa inscrição provisória, ela te dá o direito do exercício profissional. O amplo exercício profissional, ela só não te dá o direito de você ser candidato a mandatos eletivos da categoria. Mas não é só por ser a inscrição provisória, é porque a resolução eleitoral do Conselho prevê que, para você ser um candidato, você tem que ter, no mínimo, 3 anos de inscrição junto ao seu conselho, ou que seja, 3 anos de prática farmacêutica. E se você está inscrito provisoriamente, tudo indica que você não tem esses 3 anos. Então, em relação ao tempo de inscrição. A inscrição provisória, ela é um número processual que você, ao concluir, ao receber essa inscrição provisória, né, você já está apto a exercer a assunção das responsabilidades técnicas. Nós temos a inscrição definitiva, que é exatamente a posterior da inscrição provisória. As situações das universidades, por exemplo, as universidades federais, essas universidades, essas faculdades, elas geralmente já concedem o diploma de graduação ao acadêmico, ao formando, no ato da colação de grau. Nesse caso, aí você já pode dar entrada em sua inscrição definitiva. É importante que entenda que, assim, a inscrição definitiva, ela é mediante ao diploma de conclusão de curso, ao diploma de graduação no curso de farmácia. Diferentemente da outra, que é uma declaração de conclusão de curso. Também para tranquilizá-los, é comum as instituições, principalmente particulares, não são todas, terem um prazo processual até para regularizar, para registrar o seu diploma junto ao Ministério da Educação e Cultura, ao MEC. Então, por isso que esse diploma, ele não sai imediato. A terceira inscrição que eu gostaria de destacar com vocês é a inscrição secundária. Essa inscrição, ela é concedida ao farmacêutico que atua em estados limítrofes ou que precisa de uma segunda inscrição para atuar em outro estado. É importante que o farmacêutico, ao solicitar essa inscrição secundária, ele declare as suas atividades, porque não pode ter conflito de horários entre um estado e outro. A resolução que preconiza ou que prevê essa inscrição secundária, ela orienta para o conflito de carga horária. Então, o farmacêutico, vamos supor que ele trabalhe em estados limítrofes, Goiás e Distrito Federal. Então, das 8 às 12 em Goiás, das 14 às 18 no Distrito Federal. E entendendo que a inscrição primária ou a inscrição definitiva dele está no conselho de origem. Ele pede a secundária no outro que ele vai assumir a outra responsabilidade. Então, destacando para vocês as 3 inscrições: provisória, definitiva e secundária. Ao falar das inscrições, a gente conclui, então, a parte de conselhos, Conselho Federal, Conselho Regional ou Conselhos Regionais de Farmácia, e a parte dos tipos de inscrição que os conselhos têm. Entendendo que todo farmacêutico, para exercer a autoridade técnica ou ser responsável, utilizar-se da profissão, do mérito da profissão farmacêutica, precisa estar inscrito no conselho de sua jurisdição ou do seu estado. Isso não é discricionário, isso é obrigatório. Nós vamos agora
para uma outra etapa, que é exatamente orientar vocês sobre outras entidades farmacêuticas. Quais são essas outras entidades farmacêuticas? Quero compartilhar mais uma tela aqui com vocês. Só um pouquinho. Vamos, então, dar a oportunidade, só um instante. Então, compartilhar mais uma tela, que é exatamente a tela que nós, vamos lá, é exatamente a tela que traz para nós sobre as diferenças das entidades classistas. E temos aqui conselhos, temos aqui sindicatos, associações / sociedades. Os conselhos estão voltados para o exercício profissional. Eles fiscalizam o cumprimento do Código de Ética Farmacêutica junto ao exercício profissional. Os sindicatos estão voltados a questões trabalhistas, entendendo que os sindicatos, eles representam o profissional farmacêutico junto aos sindicatos patronais. Eles cuidam do piso da categoria farmacêutica, das condições de trabalho. Nós estamos agora no bojo da pandemia pelo novo coronavírus. Então, é o sindicato que representa a categoria junto ao outro sindicato patronal, por exemplo, exigindo ou reivindicando o uso de equipamentos de proteção individual, o sindicato que faz a representação quanto aos valores de remuneração. Então, os sindicatos, eles têm a atribuição classista, trabalhista. Aí depois nós temos as associações e as sociedades. As associações são entidades que zelam pela representatividade da categoria, ou seja, são conjuntos de profissionais organizados para uma finalidade em comum daquele conjunto. É muito parecido com as sociedades. Só que as sociedades, elas têm, além da função representativa, elas têm também o caráter científico. Eu gosto muito de destacar o exemplo, né, que nós temos, e eu, inclusive, sou presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias. O que é essa sociedade? A SBFFC. É uma representação dentro da categoria farmacêutica. Nós temos a representação da farmácia comunitária. Então, a SBFFC, além de fazer a representação profissional, ela também zela pela capacitação, ela promove curso, ela concede laureas, títulos aos profissionais farmacêuticos. Então, são essas as informações que nós temos, né, para estar colocando para vocês sobre as entidades classistas ou as entidades representativas da categoria farmacêutica. Esta é parte da nossa aula. Nosso próximo tema são símbolos da profissão farmacêutica. Nós voltaremos com outro vídeo para complementar, para dar sequência a esse assunto, né, que tanto envolve a gente, que é de fato falar da parte orgânica, regimental, representativa da nossa categoria. Atenção, meninos! Primeiro período do curso de farmácia da Faculdade Metropolitana de Anápolis, Faculdade Fama. Esse material ele vai estar arquivado no YouTube, mas também lá na plataforma do Google Class, inclusive com algumas atividades para vocês. Espero que vocês tenham gostado e nós nos veremos em outra ocasião. Até mais!